Dando continuidade, pessoal, vamos falar a respeito do empuxa princípio de Arquimedes, tá? Então, diz a lenda aí que um rei na época pediu para Arquimedes, verificar se uma coroa que ele tinha solicitado para um ourives fazer, se ela era totalmente de ouro ou o ourives de repente tinha pego lá parte de ouro e parte de outro metal e passado a perna no rei, né? Então, diz a lenda que, como Arquimedes era um cara muito conhecido e genial na época, o rei solicitou para ele resolver o problema. Tá? Mas dizem que ele entrou na sua banheira e quando ele entrou na banheira, como vocês estão vendo aqui, ele percebeu que ao entrar na banheira a água derramava, ou seja, dois corpos não podiam ocupar o mesmo lugar no espaço. Então diz que ele saiu correndo pela rua e gritando Eureka, Eureka, que significa achei, né? Peladão lá correndo. Então imagina o Arquimedes pelado correndo lá, com tudo chacoalhando, né? Então pouco provável que isso tenha acontecido, porque provavelmente ele era meio excêntrico, mas não tanto assim, né? Para sair dessa forma na rua. Mas, enfim, como que ele pensou em resolver o problema? Ele pensou que ele poderia pegar a mesma quantidade de ouro, por exemplo, vamos supor lá que gastou lá 300 gramas de ouro ou 500 gramas de ouro maciço, colocava num recipiente com água, ele ia verificar o quanto de água ia transbordar. Aí ele colocava a água de volta no recipiente e colocava a coroa. E a mesma quantidade de água deveria derramar, desde que a coroa fosse totalmente feita de ouro. Dizem que posteriormente refizeram esse experimento e mesmo que a coroa fosse composta por alguns materiais diferentes, não seria possível determinar com esse experimento grotesco. Tá? Então, provavelmente, Arquimedes tenha feito algo parecido, mas não funcionaria 100%. Mas, enfim, o que Arquimedes verificou? Ele verificou que todo o corpo imerso num fluido fica sujeito a uma força vertical apontando para cima. Tá? Vocês, quando entram numa piscina, vocês já devem ter percebido que vem uma força de baixo para cima, né, que atua em vocês. Vocês se sentem mais leve dentro da água. Qualquer um consegue pegar uma outra pessoa no colo estando dentro de uma piscina ou dentro do mar. Né? Isso acontece porque os fluidos exercem uma força sobre o corpo. Aqui, ó, mostra um exemplo de uma pedra pendurada num dinamômetro, que nada mais é do que um medidor de força, onde está indicando 320 gramas. E quando essa pedra é colocada dentro de um recipiente com água, né, a gente percebe que a medida no dinamômetro vai ser diferente, porque o líquido vai exercer uma força verticalmente para cima, que Arquimedes chamou de empuxo E. Tá? Se a água for salgada, o ρ é diferente, e essa força de empuxo vai ser um pouco maior, indicando diferença nas medidas no dinamômetro. Tá? Dessa forma, Arquimedes escreveu uma expressão para empuxo. Ele verificou que o empuxo é exatamente igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Porque quanto mais fluido deslocado, maior vai ser o valor do empuxo. Todo mundo, quando criança, já deve ter tentado encher um balde com água no tanque, mas colocando o balde em pé, ou numa piscina, ou no mar. Pega o baldezinho e tenta enfiar ele em pé. Você tem uma dificuldade muito maior do que você virar o balde de lado e colocar água dentro. Porque quando você tenta colocar o balde em pé, ele desloca uma certa quantidade de água. E essa água que está sendo deslocada é a que depende o empuxo. Tá? Então eu posso escrever que o empuxo é igual ao peso do fluido deslocado. E o que é peso? Peso não é massa vezes a gravidade? Só que nós aprendemos que ρ é massa sobre volume. Então a gente tira aqui massa é ρ vezes o volume. Olha que beleza.
Então eu chego que o empuxo, ó, é ρ do fluido vezes a massa do fluido vezes a gravidade. Então, quanto maior a quantidade de fluido deslocado, maior é o empuxo. Por isso que num bote, né, você pega um botezinho lá, vai passear no rio, né, esse barquinho ele tem a quantidade de pessoas que você pode carregar dentro, porque cada pessoa que entra no barco, ele tem que deslocar uma certa quantidade de água equivalente à massa da pessoa. A pessoa pesa 80 quilos, vai deslocar para os lados 80 quilos de água para equilibrar com essa massa. Então você vai colocando lá 2, 3, 4 pessoas dentro do barco, vai deslocando cada vez mais água. Aí chega um momento que não dá para entrar mais pessoas, porque senão o barco vai afundar. Tá? Então aqui mostra a situação no qual um corpo está flutuando no seio da água, então tem diversas forças atuando. Tá? Se a força de empuxo, nesse caso aqui, ó, as forças de baixo são maiores, então o corpo vai subir. É a mesma coisa de você colocar uma bola de futebol dentro da água. Né? Ela desloca uma quantidade de água que o peso é maior do que da bola, então a bola sobe, um movimento acelerado. Se você joga uma pedra, né, o empuxo não é suficiente, então a pedra afunda. Tá? E como eu falei, se for um pedaço de madeira, por exemplo, como aqui, a força de empuxo vai ser maior do que a força-peso. Então a madeira vai flutuar. Então toda vez que o empuxo for maior do que a força-peso, o corpo vai flutuar. Se o empuxo for menor, o corpo vai afundar. Tá? Então no navio, o que acontece? O navio ele é feito com diversos materiais, né? Que a maioria desses materiais tem massa específica maior do que a da água. Mas o formato dele faz com que ele desloque uma quantidade muito grande de água. Né? Como ele desloca uma grande quantidade de água, o empuxo sobre ele é grande. Mas, quando ele está sobre o mar, sempre a força peso para baixo vai ser igual à força de empuxo para cima, certo? Densidade relativa. A densidade relativa também pode ser escrito como peso do corpo no ar dividido pelo peso de igual volume de água. Ou, em outras palavras, a densidade pode ser escrito como peso, aqui é usado W para não confundir com pressão, dividido pelo empuxo na água. Tá? Então, o peso aparente de um corpo submerso num fluido é igual à diferença entre o seu peso e o empuxo. Ou seja, peso aparente, ó, é o peso da pessoa menos o empuxo. Por isso que eu falei para vocês no comecinho ali. Se você está dentro da água, você consegue segurar uma pessoa no colo. Porque o peso aparente dela é diferente. Tá? Isso acontece, né, devido ao empuxo da água. Então, o peso aparente é sempre o peso real menos o empuxo. E eu posso escrever que o empuxo, então, é o peso menos o peso aparente, que é o peso da pessoa ou do corpo dentro da água. Tá? Vamos fazer um exemplozinho. Aqui ó, é o exemplo onde uma fisioterapeuta ó, segurando a pessoa com uma certa tranquilidade, porque o corpo está dentro da água, então vai ter um peso aparente que é sempre menor aí do que o peso da pessoa. Então, ó, o exemplo 6 diz o seguinte, que um anel, supostamente de ouro, pesa 0,158 no ar. Então, o peso no ar, W no ar, é igual a 0,158. Lembrando que o W é para não confundir com a pressão. E o seu peso, quando o anel é preso por um fio e submerso em água, seu peso é 0,150. Então, 0,150 newtons é o peso aparente. Tá? Aí a pergunta é, o anel é de ouro puro? Vamos calcular. Como é que a gente pode calcular? A gente pode calcular a densidade do anel, porque a densidade relativa é o empuxo, vamos voltar na equaçãozinha, ó, é o peso dividido pelo empuxo. Então, é o peso no ar
dividido pelo empuxo. Como é que eu calculo o empuxo? O empuxo na equação anterior, ó, é o peso menos o peso aparente. Então, W no ar menos o W aparente. Então, o empuxo vai ser, quanto que é no ar? 0,158 menos 0,150. Então, isso vai dar empuxo igual a 0,008. A unidade sempre é a unidade de força, então sempre newtons. E a densidade relativa vai ser quem? Peso no ar, que é 0,158, divide por 0,08. Densidade relativa vai ser igual a 19,75. Perceba que a densidade relativa não tem unidade, porque é a razão entre duas forças. Mas com esse valor aqui, ó, eu sei que a densidade desse anel é 19,75 vezes o volume de mesma proporção de água. Então, se eu pegar esse valor e multiplicar pelo ρ da água, eu tenho o ρ do anel. Então, vai ficar ρ do anel, desculpe minha letra aqui, isso aqui é anel, tá? Isso é igual a 19,75 vezes o ρ da água. Então, isso vai dar 19,75 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Ou seja, essa aqui, então, é a massa específica do anel. 19,75 vezes 10 a terceira. E aí vocês vão comparar esse valor com o valor da tabela lá. E vocês vão ver que esse valor é muito próximo ao ρ do ouro, que é 19,3. Tá? Então, tem um pouco de impureza, mas podemos dizer que esse anel aí é feito com ouro, porque o nosso exemplo também é meio grotesco, porque essas medidas não são precisas. Perfeito? Então, na próxima aula aí, damos continuidade.